Gente, primeiro eu preciso falar. O que o Tiago fez aqui é uma direção que Deus nos deu no começo da igreja, sobre preparar novos líderes. E a igreja estava começando. Uau, Senhor, mas a gente nem começou direito, já estamos preparando. Então, só para te falar, talvez o próximo a falar aqui nos 10 minutos seja você. Esse é um grande desafio que Deus nos deu, que era criarmos esse tempo de 10 minutos para alguma pessoa aleatoriamente ser escolhida durante o culto para vir aqui e trazer uma palavra de Deus de 10 minutos. Ah, pastor, mas isso é fácil. Se eu te chamar aqui agora, você consegue? E a gente tem feito isso, não são todos os cultos, mas para mim isso é esplêndido, esplêndido, porque esse é um papel da igreja. A igreja de Jesus Cristo, a igreja local, não é um lugar para ter homens famosos com milhares ou milhões de seguidores. É para ter homens que levantem novos líderes para a igreja de Jesus Cristo. Assim a igreja cresce e se estabelece. É desafiador. Por que nem todo mundo faz isso? Porque cá entre nós aqui tem muitos líderes que têm medo de perder o lugar. Nós não temos medo, porque o único lugar cativo aqui nessa igreja é de Jesus Cristo. Amém? E quando eu vejo o Tiago vir aqui à frente, eu lembro do Tiago há 2 anos atrás, cara, isso me emociona profundamente, porque eu vejo o trabalhar do Espírito Santo de Deus, que sara feridas, e que ergue novamente homens para aquilo que é a missão nossa aqui na terra. Amém? Quando o pastor Renato me falou que ele tinha convidado o Tiago para trazer os 10 minutos, nossa, vocês não imaginam a alegria e a emoção, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Oi? Sim? Sim. Amém. Tiago, obrigado por tudo que você entregou aqui para nós. Amém? E para você que não sabe, esse aqui é o Café com os Pastores, é um culto diferente, e a gente quer ter isso pelo menos uma vez por mês, onde os pastores estarão aqui à frente, vocês podem perguntar tudo aquilo que eu sempre tive vontade de perguntar para os meus pastores, mas não dava, né? Porque o pastor é o pastor. Eu tenho que perguntar no cantinho e tal. Não, aqui a gente pergunta ao vivo, na frente de todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Podem começar. A Jaque passa o microfone. Esse aqui é nosso. A igreja caminha muito bem. Vou fazer uma pergunta para começar, então. O que fazer quando parece que vencemos um certo desafio, mas ele volta e parece que nunca o venceremos? Pode ser para a pastora Gabi. Ouvi minha pastora. Já passei por isso. Aliás, passo às vezes.
algo que a gente acha que já foi vencido e volta novamente. Parece que às vezes volta de um jeito diferente, ainda mais intenso. Mas o Espírito Santo nos leva para um lugar de persistência e perseverança. Tenho convicção de quando nós nos colocamos nesse lugar de total dependência em Deus, para que Ele nos dê as estratégias perfeitas, a direção perfeita, Ele traz com muita clareza isso para nós e nos ajuda a perseverar, desistir jamais. Nós, como filhos de Deus e também como pastores, eu nunca vejo essa opção, o desistir, como uma opção. Eu sempre vejo que isso é algo riscado para nós. Nós temos que continuar a perseverar, olhando para aquilo que o Senhor nos deu a garantia de que a gente conseguirá chegar no fim daquilo que Ele propôs para nós. Então, eu acredito que a perseverança, a determinação, caminhando grudado com o Espírito Santo, é a melhor resposta e é o melhor caminho que a gente possa adotar para continuar avançando. Nunca desistir, nunca olhar com os nossos olhos naturais para as situações, mas sempre olhar através dos olhos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele alinha o nosso olhar para aquela situação, ele nos faz enxergar de uma forma diferente, e aí a gente consegue enxergar sim luz no fim do túnel. Então acho que esse é o caminho. Respondido? O pessoal está um pouco tímido. Não, Vamos lá, vou Caio. soltar uma boa para você, pastor. Vamos lá, Caio. Eu preparei aqui. A igreja hoje, ela tem vários desafios, né? E a Igreja Essência acho que não é diferente. Qual que é o maior desafio da Igreja Essência? Hoje, peraí, pastor. E nós, como igreja, fazendo parte desse corpo, podemos também ajudar, né? Acredito. Então. O pastor Dani mesmo. O Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. E é muito triste pensar, poxa, mas isso é o óbvio. É triste pensar justamente que deveria ser o óbvio, mas não é o que a gente vê. Então, ser fiel à simplicidade do Evangelho, porque quando você olha para Jesus, quando você lê sobre a história de Jesus nos 3 anos de ministério dele, é um negócio muito louco, porque eu alterno assim entre enxergar uma complexidade absurda, mas ao mesmo tempo uma simplicidade surpreendente, como Jesus conseguia ser tão forte, tão poderoso e tão simples. É simples que às vezes você lê várias vezes a mesma coisa, a mesma história. Não é possível que ele tratou uma situação dessa de uma maneira tão simples, porque ele é simples, ele é acessível. E essa pregação não precisa ser rebuscada, aliás, não deve ser rebuscada, porque a pregação do Evangelho não é para uma elite, é para todo aquele que tem fome por algo sobrenatural. Amém? Então, se manter fiel a essa pregação do Evangelho simples e profundo de Jesus é o maior desafio da Igreja Essência. Sabe, o tempo todo os pastores estão olhando para dentro de si e refletindo sobre o quanto nós temos sido eficazes em manter a nossa simplicidade e não deixar com que fama, sucesso penetre no nosso coração. Amém? Obrigado, Caio.
A minha pergunta é para a pastora. Como que a gente, como seres humanos, eu vejo muitas pessoas deixando que as emoções guiem, né? Seja em momentos de tribulação, de nervosismo, de alegria, todos os tipos. Como vencer isso e entender que a nossa vida não é regida por sentimentos? Por dois aspectos. Porque muitas pessoas pensam que para ter uma vida com Deus e para estar ali alinhada com Deus, nós precisamos ser bonzinhos, dizer sim para tudo e estar sempre ali. E eu vejo que não é assim. E a segunda, para não se desanimar. Sabe aquela história de não dizer sim na alegria e não dizer não na tristeza? Entender que quem nos direciona é Cristo e não as nossas emoções nem as circunstâncias. Como vencer isso? O Senhor nos fez com características brilhantes. Temos a nossa personalidade. O nosso caráter vem sendo moldado em Cristo durante a caminhada. E eu vejo que o que mais pode nos conduzir a sabermos como lidar com situações às vezes não tão agradáveis e com as emoções é caminhar colado, misturado com o Espírito Santo, buscando o fruto do Espírito, desfrutando das 9 partes que compõem o fruto do Espírito Santo. Eu acho que quando a gente para e antes de dar uma resposta, a gente tem que começar a fazer o exercício de perguntar primeiro para Deus, como eu devo responder? Eu acho que a gente tem que começar a andar mais grudado com o Espírito Santo e mais na dependência do Espírito Santo. E isso não é espiritualizar tudo, mas na nossa condição de filhos é sim também espiritualizar tudo. Porque não dá para a gente jogar dos dois lados. A gente está de um lado só, caminhando com Cristo, com o Espírito Santo. Então, muitas vezes, até mesmo como pastora, quando algumas perguntas são feitas ou algumas situações são colocadas à prova, eu sempre paro primeiro para perguntar, Espírito Santo, qual é a sua resposta? Ontem eu vivi uma situação assim, antes de ontem, uma situação um pouco delicada, onde eu fui para o quarto correndo e falei, eu quero te ouvir, Senhor. E imediatamente Ele me deu a resposta. Então, é andar com o Espírito Santo e fazer esse exercício todos os dias. Vai dar certo. É isso. Pastor Dani, baseado no que você falou sobre o evangelho simples e puro de Jesus, a gente tem aprendido aqui que nós temos que viver no nosso reino, e o nosso reino é o reino de Cristo. Você tem falado em viver em dimensões. Explica um pouco para a gente sobre isso e de que maneira prática a gente pode, cada dia que passa, viver nisso. Eu de um tempo para cá, o Senhor tem me levado a questionar algumas coisas que eu sempre ouvi, que eu sempre li na palavra de Deus, e principalmente sobre algumas coisas que eu lia e não entendia. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem estudando a Bíblia e de repente você se depara com um texto e você fala, uau, cara, tem coisa aqui, isso não é exatamente só isso que eu estou conseguindo ler. Deus está falando coisas maiores e mais profundas. E aí um tempo o Senhor me falou recentemente sobre uma nova dimensão espiritual que eu preciso começar a entender e entrar para dentro disso. E isso mudou o meu olhar sobre o reino de Deus. Isso não tem a ver com salvação. Você um dia
tem um encontro com Jesus e você decide por entregar sua vida ao Senhor e você segue nesse caminho, fiel ao Evangelho, à pregação de Jesus Cristo. Mas existe algo que vai além disso e você começa a reparar na Bíblia que algumas pessoas, alguns personagens, eles parece que acessaram isso, entenderam o que é viver na dimensão do reino de Deus. Sabe, não sei se você reparou, mas no momento de oferta, o pastor Renato falou sobre um lugar onde não existe dor, não existe sofrimento. E eu cresci pequeno, eu tenho 63 anos de igreja. Eu ouvi desde pequeno sobre o céu, céus, ruas de ouro, isso e aquilo e tal. Só que de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, eu tenho aprendido que esse céu, que é parte do reino de Deus, é para ser vivido agora. Então, esse lugar de não dor, não sofrimento, não angústia, não a depressão, não a ansiedade, não ao medo, não é apenas para quando estivermos lá no céu. O Evangelho você vai ler muito sobre o reino de Deus é chegado. Você já perguntou o que quer dizer isso? O mundo acabou ali e de repente começou uma outra história? Não. A gente precisa entender que isso está disponível para nós aqui, agora. E nós precisamos tomar posse disso. Eu vou ler rapidinho aqui, não sei se você consegue pôr aí. Acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Espera aí, gente. O tio precisa de um aparelho aqui para me ajudar. Vê se esse texto aqui é um texto comum para você, que você lê em qualquer lugar, a qualquer momento. Presta atenção nisso. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Presta atenção nisso, gente. E para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus nos pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito,
olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Isso não te provoca um pouco? Eu vou ler de novo esse versículo. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. E aí o texto continua, e eu leio isso aqui e falo, Deus, o Senhor está falando sobre coisas maiores, sobre coisas que os meus olhos humanos não conseguem enxergar, coisas que os meus ouvidos humanos não conseguem ouvir, coisas que a minha mente humana não consegue entender sem a revelação do Teu Espírito. Então, existe uma dimensão espiritual que a gente só acessa através do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês? Obrigado, filhão. Tenham fome por isso, tenham sede por isso. Levem isso para o Espírito Santo, falem para Ele: Espírito Santo de Deus, eu quero entender sobre isso, eu quero conhecer sobre essas verdades, eu quero ser esta pessoa que chega até o Senhor humildemente, dizendo: Senhor, eu quero entender isso, eu quero entender isso, Senhor, não me deixe em paz enquanto eu não entender os seus mistérios, Senhor. Esse estado parece que é, o apóstolo Paulo está falando de um estado de êxtase, assim, sabe? Onde você está assim, onde você sempre esteve, e as circunstâncias também estão onde elas sempre estiveram, mas essa relação entre você e as circunstâncias fica diferente. E parece que aquelas coisas de dor, de sofrimento, de ameaça, de medo, de angústia, não te alcançam mais. Isso é viver numa outra dimensão espiritual. E isso começa a fazer sentido. E isso está disponível para todos nós. Então a gente não pode ser preguiçoso. Ah, ok, estou salvo, beleza. Está tranquilo, estou salvo, ok. E não desfruta do que está pronto para nós. Você imagina você chegar lá no céu e aí você enxergar tudo que estava pronto e disponível para você, e você falar assim: nossa, por que eu não vivi nada disso? Por que eu não desfrutei de nada disso? Por que eu chorava? Por que eu tinha medo? Por que não sei o quê? Isso não é para nós. O que é para nós é viver nessa dimensão do Espírito de Deus. Amém? Então, você imagina que, como Jesus fala, né? Ele é um caminho. Então, existe um caminho a ser percorrido. Você precisa entender isso. Não é assim: entreguei minha vida para Jesus, uhul, estou salvo, acabou tudo. Só continuar nisso. Você aperta um botão, continua. Não. É um caminho. E quando você vai caminhando por esse caminho, você vai descobrindo novas paisagens espirituais. Amém? Você imagina você entrando numa estrada, e a cada quilômetro dessa estrada você vai tendo uma paisagem maravilhosa, linda, perfeita. Esse é o sonho de Deus para nós. Amém? Então, eu ia perguntar para a Gabi, acho que já respondeu, mas eu vou perguntar assim mesmo. A influência da intimidade com o Senhor nos nossos desafios. Total, é tudo.
quando nós entendemos e nos colocamos nesse lugar de total dependência. Acredito que a submissão ao Senhor, a nossa rendição, a nossa entrega ao Senhor, para que Ele conduza todas as coisas, é o primeiro passo. Porque muitas vezes nós ficamos ali lutando contra algumas coisas que tem muito mais a ver conosco do que a ver com Deus. E quando a gente se coloca nesse lugar de total entrega, de total rendição ao Senhor, nós ouvimos o Espírito Santo e podemos lidar com todas as dificuldades. Eu amo Salmos 18, é um das minhas passagens preferidas, é um salmo de guerra, que diz: o Senhor é a minha força, ó Deus, Tu és a minha força, a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Então, o Senhor é a nossa fortaleza. Então, com isso, nós conseguimos vencer todos os desafios e dificuldades do dia a dia. Amém? Só pegando uma carona aqui na resposta da pastora, das dificuldades que a gente encontra conscientemente, das dificuldades que a gente é acometido, que a gente nem tem consciência, mas estão acontecendo. Eu vim algumas noites dormindo muito mal, e eu não conheço alguém que dorme melhor do que eu, mas eu vinha uns 2 dias, 3 dias dormindo mal. Essa noite eu dormi extremamente bem. Aí, quando eu acordei de manhã, quando eu fui fazer a barba, começou uma hemorragia no meu nariz. Essa hemorragia durou 45 minutos. E aí nós oramos, a pastora orou por mim, e quando ela estava orando, o Espírito Santo falou para mim: livramento. Livramento. Eu te livrei de um derrame. Então, quando você desenvolve essa relação com Ele, de intimidade, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você, das coisas que você vê, das coisas que você não vê, Ele está cuidando de você. O que dizer de um Deus desse? Pastor que é errado num monte de coisa, que peca, que é fraco, Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de todos nós. Amém? Bom dia. Minha pergunta é para a pastora Gabi. No nosso dia a dia, a gente passa por momentos, às vezes parece que nós não vencemos. Porém, a gente tem a certeza que o Senhor fez o melhor e a gente confia nele. Mas nós ficamos, às vezes, com um sentimento no coração de que, nossa, não era isso que eu queria. Como que a gente consegue implantar isso no nosso coração? Trazer essa fé para o nosso dia a dia, que Ele fez o melhor e que no momento certo Ele pode renovar e trazer algo melhor ainda do que foi vencido agora. Na sua pergunta já existe parte da resposta. Fé. A fé é a certeza, é a convicção, o tempo todo, de que Deus está cuidando de nós. Ele está conosco o tempo todo. Mas nós também sabemos que existe a questão de que as nossas lutas, as nossas guerras, né, elas são contra o quê? Principados e potestades. Então, muitas vezes nós chegamos ao final do dia com uma sensação de: ok, deu certo, mas parece que não deu certo. E isso eu acredito que é a guerra que existe contra principados e potestades. O que nós precisamos fazer é permitir com que a palavra de Deus, a verdade de Deus, tome todo o nosso entendimento, ocupe ele por completo. Lá em 2 Coríntios 10, isso está bem explicado, a questão das nossas armas que não são
carnais e sim espirituais. Tudo é espiritual. Eu sei que eu acabo conduzindo as coisas para esse lado de guerra, porque eu entendo que eu me movo dessa forma, o Senhor me move dessa forma. Então, nós precisamos entender que nós não militamos com a nossa condição, com a nossa carne, mas nós militamos com o Espírito de Deus. E isso nos dá vitória. Nós somos sempre já vitoriosos em Cristo. Mas quando nós pegamos a palavra e fazemos com que a palavra de Deus, a verdade de Deus a nosso respeito, complete, tome todo o nosso entendimento e a nossa mente, porque o ataque primeiro tudo começa na nossa mente. Então nós precisamos compreender isso e tomar cuidado com as declarações que saem da nossa boca. O que nós estamos falando, o que nós estamos liberando no mundo espiritual, né? Qual é a nossa palavra no final do dia? Senhor, obrigada, mas poderia ter sido assim. Não, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor fez o melhor por mim. Obrigada, Deus, porque através do Espírito Santo eu consigo enxergar o teu cuidado, o teu zelo, a tua proteção. Hoje eu falei, até estava conversando com o Everton de manhã, eu falei, Everton, nem sempre as respostas vêm da maneira como nós esperamos, mas nós temos que confiar em Deus de que a melhor resposta, aquilo que você está vivendo, já vem dele. E ele está no controle de todas as coisas que nós entregamos. Então, andar por fé, na convicção, na certeza de que Deus fez o melhor por nós, antes mesmo de abrirmos os nossos olhos. Hoje, como o pastor Dani falou, realmente, quando ele estava lá ainda no banheiro, que eu nunca tinha visto um coágulo tão grande saindo de uma das narinas dele. Eu nunca tinha visto, eu fiquei impactada. Na hora o Senhor falou, livramento. Então, todo o tempo o Senhor está cuidando da gente e fazendo o melhor por nós. Não sei se eu respondi, ok? Mais alguém? Ninguém mais? Acabou. Quem? Tati? Desculpa, eu tô sem óculos. Aliás, se alguém achar um óculos, é o meu. Eu já tô sem óculos. A minha pergunta vai para o pastor Dani. Isso é algo que eu tenho presenciado desde a minha adolescência, né? Desde quando eu me converti. Na verdade, foi Cristo que me escolheu, né? Eu sempre gosto de pensar por esse lado. Eu vejo muitas pessoas, com o decorrer do tempo, às vezes elas desistem da caminhada, né? Sai da igreja, abandona Cristo e sempre coloca a culpa em um membro da igreja ou então no pastor, principalmente na liderança. Eu sempre presenciei várias cenas dessas. E na maioria das vezes não. Em todas as vezes que eu presenciei, infelizmente a culpa era 100% de quem se desviou. Mas hoje, trazendo para a gente, para o nosso meio, como que o pastor, né, hoje lida com a situação dessa? Com um tipo de... Qual a palavra que... Na verdade, qual a palavra que o pastor tem para dar para um membro que às vezes está fraco na fé, né? Que não consegue encontrar o seu caminho, não consegue ver os seus problemas, ver os seus defeitos e sempre procura culpar o próximo pela sua fraqueza na fé. O que eu só tenho a dizer hoje para esse tipo de pessoas, né? Porque eu também já passei por isso, mas o Espírito Santo ele me incomodou de tal forma que ele falou assim, não, é você que está errado. E aquilo para mim foi um tapa na cara. Eu chorei por semanas. Porque eu estava vendo o erro em mim. Eu estava botando a culpa em uma outra pessoa
que tinha simplesmente dado o primeiro passo, mas ela deu aquele primeiro passo porque a culpa foi 100% minha. E aquilo foi algo terrível para mim. Foi semanas chorando, semanas pedindo perdão para Deus. E foi algo que eu consegui sair daquela situação, mas eu saí pela misericórdia de Deus, porque eu não tinha como identificar realmente ali o que estava acontecendo. Eu estava meio que perdido, guiado somente pelo Espírito Santo de Deus mesmo. Mas hoje o que o pastor tem a dizer para essas pessoas, né, que possam estar passando por tal situação? Bom, primeiro eu preciso te dizer que nem sempre o erro está nas pessoas, tá? Muitas vezes o erro está nos pastores mesmo. Parece que é proibido falar de pastores que erram. Pastores erram sim. E às vezes erram de uma forma que muitas pessoas são destruídas através desse erro. Eu mesmo provei disso na carne. Fui traído por pastores que andavam comigo. Isso é triste, isso é desastroso. Mas a gente vê nisso o quê? A perspicácia de Satanás. Hoje, infelizmente, o cenário... Cara, eu cresci assim, olhando para pastores assim, eram homens acima do bem e do mal. Eram homens de extrema confiança, ou de absoluta confiança. Mas muitos, a maioria, pela glória de Deus, foram sim grandes homens e mulheres de Deus, com quem eu aprendi muita coisa. Mas de um tempinho curto para cá, a gente tem visto assim o desastre que é ter pastores que são fãs de si mesmo, que não estão nem aí para a sua vida, para a minha vida, para a vida de alguém que está aqui. Satanás não só está tomando pastores, como está tomando igrejas. E isso é terrível, você imaginar que pessoas estão numa igreja achando que estão servindo a Deus, e não estão. E elas estão excluídas do juízo final, da glória de Deus. E só vão descobrir isso quando não houver mais tempo de se arrepender. Bom, o que eu digo? Olhe bem a igreja que você serve a Deus. Se o seu pastor não pastoreia você, se ele não te acompanha, se ele não conhece da sua vida, se ele nunca te chamou para bater um papo, para tomar um café, para te ouvir, para ver em como ele pode te ajudar, saia dessa igreja. Eu não fico feliz de falar isso, fico triste de falar isso. Mas é assim. E aí, sabe, é um jogo do... Sabe aquela história do... Me engana que eu gosto? Porque tem muita gente que gosta de estar num lugar desse. Porque o pastor é famosinho, porque o pastor é bonitinho, porque o pastor é não sei o quê, porque o pastor é não sei o quê. Então ela também está nessa igreja, não por Jesus. Ela está nessa igreja por conveniência. Sabe? É como se ela tivesse orgulho de dizer para alguém: ah, eu sou da igreja tal. Como se isso fosse caminho de salvação. Então, o que eu falo para essas pessoas? Primeiro, Jesus. Segundo, Jesus. Terceiro, Jesus. Sabe? Se garanta em Cristo. E chega uma hora que você tem que perguntar: cara, isso aqui é de Deus? Isso aqui realmente é de Deus? Isso aqui que eu estou ouvindo tem a ver com o Evangelho? Isso aqui que eu estou vendo
Tem cara de evangelho? Porque se não tem, cara, sai fora, corre disso, porque é caminho de destruição. Sabe? Não se deixa levar por pregações. Pregações não te diz muita coisa. Você precisa de pastores, as pessoas precisam de pastores. Porque pregações, você pega aí no Google, as 10 maiores pregações do século XX. Você tem ali, você ouve, uau, que demais. Mas quem vai te acompanhar na segunda-feira? Quem vai te aconselhar quando você tem um problema, uma dificuldade? Quem vai caminhar com você? Quem vai se doar por você? Quem vai interceder por você? A gente fala muito de intercessão. Deixa eu te falar, interceder é você se colocar ali no lugar da pessoa. Não é, eu vou orar por você. Não. É realmente entrar em intercessão. É se colocar naquele lugar e enfrentar tudo que tem que ser enfrentado numa batalha espiritual por aquela pessoa. Pergunto eu para você, qual famosinho que quer fazer isso? Então tá. Se apegue em Jesus, se apegue em Jesus, se apegue em Jesus. Quando eu passei por isso, tem sempre um outro lado. Quando eu passei por isso, um pastor, numa pregação, falou para nós: se alguém fez algo contra você, se alguém te prejudicou, e você está sentindo essa dor agora, pare, comece a louvar a Deus, porque essa pessoa, sem saber, te impulsionou para dentro do propósito de Deus. Hoje eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, porque alguém um dia me traiu. Então é legal trair? Não. Mas isso não é o fim. Você tem que procurar entender o que está por trás disso. Não existe fim em Deus. Existe sempre uma oportunidade, um recomeço. Amém? O Senhor está sempre de braços abertos. Sempre, sempre, sempre. Ele colhe a sua lágrima. Ele conhece seu coração muito além do que você mesmo conhece. E Ele refaz tudo. E quando você vê, você está novinho em folha para viver os desafios de Deus. Amém? Sei que a gente já está caminhando para o fim, mas só Dani contando um pouco, né, dessa situação, desse período na nossa vida. Eu lembro que antes disso acontecer, durante a nossa caminhada, né, o Dani sempre fazia a gente faz até hoje a convocação dos filhos, Florence e Enzo. Então vamos sentar aqui e conversar um pouco. E ele sempre falava: quero que vocês prestem atenção. Jesus é tudo para nós. Jesus, nós seguimos a Cristo, nós temos Cristo. Jesus nunca vai nos decepcionar. Jesus nunca vai nos deixar. Então, vamos ficar atentos para que a gente não venha colocar a nossa esperança e a nossa expectativa em cima de pessoas. Ele sempre falou isso. E às vezes ele repetia sempre, vamos lá, conversa de família. Ele já começava, cadê o Enzo? Acho que ele saiu, ele estava aqui agora. Então ele sempre ouviu isso desde pequeno. Então isso é a base. Jesus é o mais importante. Jesus misturado a tudo na nossa vida. Porque as pessoas nos decepcionam, sim. Mas eu vejo que nós escolhemos a melhor parte, que foi continuar seguindo e servindo a Cristo. Glória a Deus. Mais alguém? Tati? Pastora, eu tenho uma pergunta que assim, como mãe, eu tenho 3 filhos diferentes, com necessidades diferentes, eles se comportam de formas diferentes. E às vezes a gente só entende que alguma coisa está pegando muito forte quando eu ouço os gritos. Então a gente não sabe o antes, o que está acontecendo, é só na hora do grito. E às vezes na hora do grito
a gente, se não está a par da situação, você tende a defender o mais fraco, né? E assim, a minha pergunta é trazendo isso para a igreja. Na igreja, nós somos ministérios diferentes, pessoas diferentes, irmãos diferentes, com necessidades diferentes. E às vezes, a minha pergunta é como fazer com que as pessoas não desistam das outras pessoas, não desistam do irmão porque ele é diferente, não desistam do ministério porque tem uma outra pessoa diferente de você, e trazer isso, que é isso, né? Às vezes, como liderança, como uma pessoa que está, né, às vezes não está efetivamente envolvida ali no dia a dia, a gente não está a par. A gente às vezes sabe quando a situação pega e grita. E como que, como pastora, né, da casa, qual conselho que você dá para um irmão não desistir do outro irmão, não desistir do ministério por conta das diferenças? Bom, eu vou falar sobre o amor, mas antes eu vou falar a respeito de que nós não podemos nos mover como julgadores. O julgamento te distancia das pessoas. É um olhar que julga. Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente nem sabe o momento, aquilo que a pessoa está passando. Às vezes ela não está num dia bom. E porque ela passou um pouco cabisbaixa ou não te cumprimentou, aquilo já vai para um lugar de julgamento. E o julgamento não tem nada a ver com discernimento. Discernimento é dado pelo Espírito Santo de Deus quando você consegue avaliar as coisas segundo o coração de Deus. E quando nós entramos com julgamento, pronto, já gera um bloqueio ali. Então, como cristãos, nós não podemos caminhar com julgamento. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Como pastora, aqui junto com o pastor Dani, o que eu entendo que é o que o Senhor colocou no coração. Ame. Ame as pessoas incondicionalmente. Ame, tenha compaixão. Eu sempre oro, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque mais compaixão no meu coração. Eu preciso olhar para essa vida, eu preciso ter um olhar de compaixão por essa pessoa. E quando eu peço compaixão, eu sinto a dor do outro. É algo muito automático, porque eu consigo ir para esse lugar e me colocar no meio da dificuldade do outro. Ele está sentindo isso. Ele está sentindo isso por conta disso, porque aí entra o Espírito Santo também, como a Cissa falou aqui, e entra o discernimento, é consequência. Mas o nosso papel é estarmos dispostos a olhar para o nosso irmão com amor, com compaixão, sem julgar. As pessoas o ser humano ele tem uma tendência de julgar muito rápido. Só que a própria palavra do Senhor nos ensina, tira primeiro a trave do teu olho, para depois você poder falar do outro, para você poder julgar. Nós não podemos julgar, isso cabe ao Senhor. Julgamento, justiça, cabe ao Senhor. E nós precisamos entender também o nosso momento de falar, o nosso momento de calar, o nosso momento de deixar a pessoa digerir aquilo que ela está sentindo. Então, acredito que começa amando. O amor, ele acaba expelindo, ele acaba afastando essa condição, esse olhar de julgamento. E aí a gente consegue olhar para todos da mesma forma. Respondeu? Tem uma coisa intrigante. Para um pouquinho aí e pensa em alguém horrível que você conhece. Aquela pessoa que dá muito trabalho, você tem vontade de esganar. Pensa nessa pessoa agora. O Vini está pensando na Jaquinha agora, olha lá. Então, aí você pensou nessa pessoa. Aí eu te pergunto, Deus erra?
quem fez essa pessoa foi Deus. Entende? Então, primeiro, deixar de amar, jamais. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Tem uma coisa em Jesus que para mim é ponto de partida. Acolhimento. Jesus acolheu a todos. A todos. Sabe? Então a gente precisa aprender isso. Meu coração tem que ser um coração acolhedor. Eu tenho que olhar para o outro. Cara, às vezes ele está numa situação difícil, como a pastora falou. Às vezes ele está fazendo uma escolha difícil, diferente da minha. Mas eu tenho que acolher. Eu tenho que acolher. Um dia a gente viveu uma situação que uma pessoa veio me contar, né, que ela olhava para uma pessoa e não existe, às vezes, empatia. Não é com todos que nós temos a mesma empatia. Isso é natural. Afinidade, né? Às vezes você tem mais afinidade com um do que com o outro. Isso é muito bom também. Aí o Espírito Santo falou, vai lá e abraça. Ah, Senhor, tá difícil. Vai lá e abraça. E aí a pessoa falou, tá bom, Senhor. Então eu vou e vou abraçar com o seu amor. Gente, a pessoa que abraçou e a que foi abraçada, pronto, imagina o que aconteceu. Nossa, 3 caixas de lenço foram pouco. Então o Senhor, Ele está sempre trabalhando em nós. Que nós possamos ter esse olhar de compaixão, sem julgamento. Mesmo que essa pessoa seja um corintiano, você se esforça para amá-lo, entendeu? E acolhê-lo bem, recebê-lo, crendo que um dia vai se tornar um São Paulino. Como perdoar verdadeiramente alguém que te traiu e enfiou uma faca nas suas costas? Exemplificando, né? Mas é base. Não entendo você. Filhão, eu entendo. Entendo, é isso Vocês mesmo. entenderam? Isso mesmo. Como perdoar verdadeiramente? Você imagina nesse caso que eu contei sobre mim? O cara era meu pastor. O cara era meu pastor. Sabe? E o Senhor me fala para eu orar por essa pessoa. E clamar por que essa pessoa tenha uma compreensão do reino de Deus, das atitudes dela. Sabe, para mim, quando você chega nesse lugar de conseguir orar, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor, faz com que ela veja as atitudes erradas e que ela realmente tenha o seu coração transformado segundo o seu coração. Quando você consegue chegar nesse lugar, aí você perdoou de fato. Entende? Porque a primeira atitude, não, eu coloco essa pessoa nas mãos de Deus. Eu não vou julgar, mas Deus vai julgar. Esquece isso. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Isso não quer dizer que eu tenho que andar com essa pessoa. É como a pastora falou. A gente procura pessoas para andar que a gente tem afinidades. Isso não quer dizer que a gente ame mais ou menos, mas que tem a ver com você, que, enfim, fale, goste das mesmas coisas, enfim. Isso é normal, é compatibilidade, né? Então, isso é uma coisa. Você não é obrigado a conviver com alguém que te traiu, que te fez um mal, que pensa mal a seu respeito. A distância é a melhor coisa. Porque você não vai ficar sofrendo.
Mas quando você consegue orar, entregar essa pessoa nas mãos de Deus, não para o julgamento de Deus, mas para ser alcançada pelo amor transformador de Jesus Cristo, aí de fato você perdoou. E quando você perdoa, cara, nossa, aquilo que a pessoa fez contra você faz assim, ó, some. Só brincando, eu perdoo assim. Deus, a pessoa me fez isso. Ah, não, aquela pessoa é difícil, é assim. Aí o Senhor chega, espera aí. Calma, filha, só um pouquinho. Agora eu posso, deixa eu fazer agora, entrega. Porque eu acredito, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos rasgar o coração diante do Senhor, falar assim tudo que a gente está sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu estou me sentindo traída, eu estou me sentindo apunhalada pelas costas. Como pode, Deus, uma pessoa de quem eu cuidei tanto me deu as costas? Então nós temos que colocar tudo, porque o cristão tem um pouco também dessa questão, vai muito para o lado da religiosidade. Eu não posso falar isso. Deus conhece seu coração antes mesmo de você falar, Ele sabe tudo. Mas quando nós colocamos tudo diante dEle, aquilo que está afligindo, aquilo que está doendo, é nesse momento que vem a cura. É nesse momento que vem a cura, porque eu posso ser bastante vulnerável aqui, porque como pastores, nós precisamos sempre ir para esse lugar com o Senhor, porque são muitas coisas que acontecem, mas quando nós conseguimos expor o nosso sentimento, a nossa indignação, muitas vezes, é o momento onde o Senhor vem e derrama a cura. Então, nós precisamos fazer isso com o Senhor. Mais alguém? Vamos orar então. Paizinho querido, obrigado por esse lugar, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque somos livres aqui nesse lugar para expressar os nossos corações. Nada nos impede de sermos transparentes. Nós sentimos segurança para sermos livres. Nós sabemos que não existe liberdade verdadeira quando não estamos seguros de que podemos falar, expor os nossos sentimentos, as nossas preocupações. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar de liberdade. Nós precisamos te dizer, Senhor, que nós reconhecemos a tua bondade nisso, em nos trazer para esse lugar, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelo quanto o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Nós te pedimos, papai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesse processo de transformação que às vezes parece ser tão difícil, papai. Às vezes parece que o Senhor está nos virando no avesso, Senhor. Mas é como a tua palavra nos ensina, que nós temos que sermos moldados segundo a imagem e semelhança de Jesus. E esse processo às vezes é doloroso, Senhor. Precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Nós reconhecemos que nós precisamos da sua ajuda. Sem a sua ajuda não conseguimos nada, não podemos nada. E o Senhor tem feito em nosso favor. Nós podemos sentir isso, que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. E porque sentimos isso, nós podemos afirmar, Senhor, que o nosso coração é totalmente tomado de gratidão. Porque sabemos o Deus que nós servimos e reconhecemos tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nosso favor. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor nos trará.
Obrigado, Deus, pela cura das enfermidades que o Senhor trará sobre nós. Obrigado, Deus, pelo conselho, pela direção que o Senhor nos trará, para que não caiamos em engano, para que sigamos firmes no Teu propósito sobre as nossas vidas, Senhor. Nada mais nos importa, nada mais nos importa do que vivermos no centro do Teu propósito, da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por essas pessoas aqui, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas, Senhor. Obrigado por quem elas são. Tesouros Teus, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dê uma semana de vitórias, de bênçãos sobre todos os desafios que enfrentaremos. Em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Só alguns recadinhos. Na quarta-feira, dia 21, nós